Você vai acompanhar agora uma entrevista com o diretor jurídico da Federarroz, realizada por Sara Queixa, falando de questões ligadas a esses fatores e que impactam o setor da rizicultura brasileira. Vou conversar então com Anderson Belloli, gerente jurídico da Federarroz. E Anderson, eu começo te perguntando então a respeito dessa nota conjunta que as entidades lançaram essa semana. Qual que é o principal objetivo dela? Seja bem-vindo ao canal do Boi. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar falando com vocês, telespectadores, sobretudo nesse momento de extrema dificuldade que a sociedade brasileira atravessa, em decorrência de uma série de fatores, numa crise econômica que já vinha assolando, de alguma maneira, a sociedade brasileira e que agora tende a ser agravada, evidentemente, por essa pandemia do coronavírus, que ninguém sabe exatamente como vai desdobrar aqui no país. E as entidades, o setor primário, vem trabalhando para manter, para colaborar com a manutenção do bem-estar social nesse momento, sabe? E a nossa preocupação com essa nota foi deixar claro que a garantia alimentar, a segurança alimentar do Brasil no que diz respeito ao arroz, ela resta garantida em mais um ano, em mais uma safra. Então, o primeiro objetivo dessa nota foi trazer mais uma vez, porque já é a segunda manifestação que nós fizemos nesse sentido. O primeiro objetivo dela é deixar muito claro que a garantia alimentar do Brasil ela está mais um ano totalmente assegurada. Isso é o primeiro ponto dessa nota que é muito importante. E o segundo, também deixar muito claro que não há qualquer tipo de especulação por parte do produtor rural no que diz respeito a esse momento, porque o que se percebe? Se percebeu que o preço do arroz e de mais alguns produtos para o consumidor final, ele teve, evidentemente, um aumento de preço, mas isso se deve em decorrência de uma conjuntura de fatores bastante importantes que levaram, eventualmente, a um aumento de preço ao consumidor. Dentre eles, um significativo aumento, Sara, da demanda, da antecipação de compras pelo consumidor no atual momento. A conjuntura onde se está muito mais caro para se importar arroz, isso faz com que, naturalmente, o preço também se eleve para o produtor rural, porque não há concorrência do arroz de fora, então, naturalmente, existe menos oferta no mercado para uma demanda que é muito considerável. Então, em linhas gerais, o motivo pelo qual nós, repito, fizemos essa nota conjunta foi deixar claro esses dois pontos que são bastante pertinentes para esse momento que a sociedade brasileira atravessa. Certo, você falou na questão dos preços, Até me corrija se eu estiver errado, mas o preço do arroz está em torno de 15% mais caro agora, nessas últimas semanas. Isso não se deve, então, a um desabastecimento, mas sim a outros fatores que também acabam sendo um resultado da pandemia, que é o caso de logística, por exemplo, ou não? Essa alta, esse valor mais elevado no preço do arroz, ele já estava previsto antes de tudo isso acontecer? A pergunta é muito importante, Sara, porque nós, ano passado, já fazíamos uma previsão de uma safra 19 e 20 com preços superiores àquelas praticadas em anos anteriores. Lembrando que o produtor de arroz ele vem trabalhando com prejuízo há muitos anos. Mas nós já tínhamos a previsão em decorrência do quê? Em decorrência de uma área plantada muito menor do que a de outros anos aqui no nosso estado e no Brasil, em decorrência do fato da atividade não estar sendo lucrativa. Então, nós já tínhamos a previsão de um aumento de preço. Mas isso teve uma consequência ainda mais alta, maior, nesse momento específico, justamente porque, como eu disse, nós temos uma procura, uma concorrência entre empresas para buscar arroz do produtor muito maior hoje do que normalmente se tem, por essa antecipação de compras por parte dos consumidores. Com o dólar, com essa taxa cambial, ela está com o dólar bastante valorizado frente ao real, não ocorrem importações para o Brasil, então há uma menor oferta. Nós temos uma menor disponibilidade de fretes, e isso é importante, os fretes eles estão mais caros para as indústrias poderem colocar o arroz beneficiado nos centros consumidores. Então, essa conjuntura de fatores necessariamente, parece, elevou o preço do arroz ao consumidor. Agora, o produtor ele vem escoando, e é muito importante isso, Sara, e o telespectador precisa entender, o produtor ele vem escoando naturalmente a sua produção. Por vários fatores, nós temos essa tranquilidade na afirmação,
justamente porque nós temos inúmeros compromissos do setor arrozeiro que vencem em março e abril, então naturalmente o produtor é obrigado a vender. A taxa CDO, que é a taxa que incide em cima do beneficiamento do saco de arroz aqui no estado, ela tem um aumento significativo ao longo desse março e abril. Então, isso mostra que as indústrias estão beneficiando e estão vendendo arroz. E esse aumento eventualmente ocorrido é natural num jogo de mercado capitalista entre oferta e demanda.